E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, passando aqui para a gente conversar sobre essa vitória do Cruzeiro para cima do Palmeiras. Vitória essa que deixou o Cruzeiro aí na vice-liderança. O Cruzeiro tem tudo aí para essa pausa do Mundial aí como líder do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? Nós cruzeirenses estamos assim, não tem nem palavras, né, para descrever isso. Mas quero muito falar com vocês sobre o jogo de ontem. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então roda. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui pra gente conversar, né, a respeito do jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, o jogo que aconteceu na noite de ontem, né, no domingo. E assim, eu não assisti o jogo por completo, eu assisti já finalzinho ali do segundo tempo, né, eu tava na igreja nesse horário. Inclusive a gente precisa falar sobre isso aqui, né, depois que dividiu aí as ligas aí e venderam os direitos de transmissão para vários, né, para várias mídias aí, não tem mais jogo de domingo 4 horas, né? Acaba atrapalhando a rotina da gente. A gente tem outros compromissos aí à noite, né? Outras prioridades também. Então, poxa, queria muito ter ido no Mineirão, queria muito ter assistido o jogo do Cruzeiro e, né? Então, só domingo à noite, poxa, já tem uns 3 finais de semana que o Cruzeiro só joga nesse horário. Tá horrível isso aí, né? Até clássico, inclusive. Acho que foi 8h30, né? O clássico. Então, tá precisando rever isso aí. Campeonato Brasileiro é jogo domingo, 16 horas, né? 4 horas da tarde, é tradição. Então, vamos rever isso aí, viu, ô Liga aí. Bom, mas tirando isso, o que eu vim falar com vocês não é nada muito sobre o jogo, até porque eu não vi, então não posso falar muito a respeito. Eu vi, né, os melhores momentos, vi um pouco dos comentaristas aí, né, não só daqui de Minas, mas também do eixo Rio e São Paulo, aí falando sobre o Cruzeiro. Mas eu quero falar com vocês principalmente sobre a direção do Cruzeiro, né? Então, como já é sabido, o Cruzeiro ganhou ontem do Palmeiras de 2-1, teve ali os primeiros 2 gols até os 4 minutos, né, do primeiro tempo, conseguiu manter essa vantagem a todo o primeiro tempo, e no finalzinho do segundo tempo levou um gol ali, né? Inclusive eu tinha colocado no meu bolão lá 2-0, o Cruzeiro acabou tomando um gol aí, atrapalhou meu esquema lá. Mas enfim, acontece. Fato é que o Cruzeiro conseguiu segurar essa vitória e bate, né, uma das principais equipes aí do futebol brasileiro. Já tinha ganhado do Flamengo, né, de 2-1, e agora bate também o Palmeiras. Né? O Abel Ferreira até vem na coletiva, ressalta muito a força, né, do Leonardo Jardim, inclusive fala que ele foi mentorado por ele, né, assim, que é uma inspiração para o Abel. Então, muito méritos do Cruzeiro, que o Cruzeiro construiu nessa noite, tá? E aí, o que eu quero falar com vocês, né, a respeito de sensações e principalmente da diretoria. Para quem acompanha aqui o canal, já sabe o tanto que eu bati no Pedrinho, né, nos primeiros vídeos aí da temporada, né, Campeonato Mineiro, Sul-Americana, enfim. Então, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe o tanto que eu vinha cobrando, né, do Pedrinho, um posicionamento, né, do Matos também e tudo mais. E depois do episódio Dudu, né, depois que tudo aconteceu, o Cruzeiro, né, obviamente afastou o Dudu, vendeu ele, né, assim, rescindiu, né, não vendeu, fez a rescisão com ele, né, ele acabou indo para o rival aí, emprestou também o Marlon, começou a podar, né, um pouco das laranjas podres aí que tinha no elenco, né? E depois disso o Pedrinho deu autonomia, né, total autonomia, a chave do clube ali para o Leonardo Jardim implementar, né, trouxe ele um pouco mais com um pouco mais de responsabilidade, né, do futebol como um todo, assim, na parte de transferências, na parte da base, né, e principalmente do futebol masculino aí, profissional, e se mostrou uma decisão extremamente acertada do Pedrinho, né? Então, quando é para a gente falar mal, a gente vai falar mal, a gente vai criticar, a gente vai cobrar, mas quando é para dar os louros também, eu vou estar aqui da mesma forma, tá? Porque é isso que eu quero ver do meu time, é esse tipo de desempenho, essa entrega dentro de campo, né? Então, esse reflexo de uma boa gestão é aquilo que eu falava muito aqui nos vídeos anteriores com vocês. O Cruzeiro em campo estava sendo reflexo da sua má gestão, dos bastidores. A gente já tinha visto esse episódio acontecer lá em 2019 e a gente sabe exatamente como essa história termina.
né? Então, para isso, houve uma reorganização ali dos processos internos do Cruzeiro, onde o Pedrinho deu mais autonomia para o Leonardo Jardim, e isso tem se refletido dentro de campo. Fato é que o Cruzeiro deixou de ser aquele super Cruzeiro, o Cruzeiro das Estrelas, para virar o Cruzeiro de jogadores colaborativos, né, de jogadores operários, assim, independente se ele tem estrela ou não, se ele tem títulos ou não, ele não vai jogar só pelo nome, ele vai jogar pelo aquilo que ele tem entregado nos treinamentos e dentro de campo, né? Então acabou aquela história de cadeira cativa, e isso é muito benéfico para o clube, né? Que é um exemplo muito recente de ter acontecido isso, o próprio PSG, que acabou de bater campeão aí da Champions League, desde que trouxe o Luiz Henrique, se reorganizou internamente, tirou, né, as estrelas, e o PSG virou uma equipe colaborativa, né? Tá aí campeão da Champions. É um processo, né? Já é o segundo ano do Luiz Henrique à frente do PSG, mas é super possível disso acontecer com o Cruzeiro. O Pedrinho, né? Ele merece os devidos elogios, ele merece, né, os devidos créditos por ter dado essa liberdade para o Leonardo Jardim, e que baita treinador é o Leonardo Jardim, né? Assim, o cara, além de ser muito humilde, assim, conhece muito do futebol, né? O time do Cruzeiro está praticando o tal do futebol, né? Então, hoje o time do Cruzeiro não deve nada para ninguém, né, a respeito assim de futebol jogado, né? Já encarou aí os principais bichos papões aí do futebol brasileiro, e jogou de igual para igual e venceu, né? Claro, gente, não está tudo perfeito, é lógico que tem, né, várias coisas que a gente precisa ainda pontuar, vai abrir a janela de transferências aí agora, o Cruzeiro precisa de umas contratações pontuais, mas me mostra que o caminho está sendo bem trilhado, né? Me mostra que os processos estão sendo bem estabelecidos, estão sendo bem executados, né? E aí é o que eu venho aqui batendo na tecla com vocês desde o início do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro precisa fazer o máximo de pontos até a parada do Super Mundial, né? E o Cruzeiro tem feito isso. Claro que teve uma derrota aqui, outra ali, né? E teve alguns empates também, mas o Cruzeiro tem tentado capitalizar o máximo possível de pontos, é o melhor mandante, né, inclusive, e tem a quinta melhor campanha fora de casa, antes dessa parada do Super Mundial, né, da Copa do Mundo de clubes aí. Reflexo disso é que pode ficar esses 30 dias, né, do Super Mundial na liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente já sabe, né, quando tem essas pausas aí de Copa do Mundo e tal, se o Cruzeiro está na liderança, a gente já sabe como que termina, né? 2014 está aí para nos provar isso, tá? Mas o Cruzeiro precisa vencer, né, o Vitória agora. O jogo vai ser lá no Barradão, não é parada fácil, não vem imaginando, o Vitória, a gente vai ganhar. Não, é jogo difícil, tem que lidar com a mesma seriedade que lidou contra Palmeiras, contra Flamengo. O Campeonato Brasileiro, ele não é um tiro curto, ele é uma maratona, então você precisa lidar as 38 rodadas da mesma forma, porque os mesmos 3 pontos que a gente fez contra o Palmeiras agora são os mesmos 3 pontos que a gente tem que buscar contra o Vitória, tá? Então tem que lidar com a mesma seriedade, da mesma forma, encarar como 38 finais, né? E o Cruzeiro está sabendo fazer muito bem isso, né? O Leonardo Jardim tem rodado um pouco o elenco, né? Seja por desgaste, seja por questões de cartão amarelo, né, de suspensão, mas fato é que hoje o Cruzeiro não deve nada para ninguém, encara qualquer adversário à sua altura, tá bom? Bom, pessoal, nos deixa muito esperançosos, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. O jogo do Cruzeiro, se eu não me engano, é dia 12 ou 13, por aí, né? Antes da parada do Super Mundial. O Cruzeiro pode sim ficar na liderança, porque vai ter um jogo a mais em relação a Palmeiras e Flamengo, tá? Mas isso não quer dizer nada, tá? O fato é que a gente precisa, nem que seja pelo fator anímico, ficar nessa primeira liderança para mostrar para os jogadores e principalmente para os nossos torcedores que sim, é possível a gente conquistar o Campeonato Brasileiro, tá? O Cruzeiro segue firme aí, depois tem a Copa do Brasil, na Sul-Americana já deixou para trás, né? Menos datas aí para a gente poder focar mais no brasileiro, tá bom? Então, nos dá muita esperança esse futebol bem jogado, essa raça, essa determinação deixada dentro de campo e principalmente o que o Cruzeiro tem feito nos bastidores, né? Prova disso, né, dessa autonomia que o Pedrinho está dando pro Leonardo Jardim,
que agora o Alexandre Matos ele vai para o Santos, inclusive ontem fez a sua despedida lá no Mineirão, e aí não vai ter reposição desse cargo. O Cruzeiro vai ficar com essa vaga de CEO aí vazio, entendendo que o próprio Leonardo Jardim já consegue dominar aí todo o âmbito do futebol. Tá? Eu acho isso muito benéfico, tá entregue em boas mãos, reflexo disso é o que a gente está acolhendo dentro do campo. Fechou? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente vai falar sobre o Cruzeiro ao longo da temporada toda, tá? E eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.